A paz do Senhor Jesus Cristo, me chamo Fernando e sou a menor ovelha do rebanho do Senhor. Antes da gente começar o vídeo com a pregação da Palavra de Deus, eu gostaria de pedir a você para deixar o seu joinha, se inscrever no canal e assim você vai estar ajudando a divulgar a sã doutrina de Cristo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Que a nossa confiança é no Senhor. O nosso presidente é o Senhor, o nosso general, o nosso rei é o Senhor. Independente de quem vai estar lá no poder, independente de quem vai ganhar nas eleições ou não, a palavra de Deus ela vai se cumprir. Você não vai conseguir impedir a palavra de Deus se cumprir. Tudo que está escrito nessa santa palavra ela vai se cumprir. Exatamente do jeito que está escrito aqui. Nem eu nem você é capaz de impedir isso. E ao invés da gente usar nosso tempo para pregar a palavra de Deus, os meios que a gente tem para pregar a palavra de Deus, a gente usa para defender homens corruptos, para fazer campanha para homens corruptos. E eu digo corruptos no modo geral, porque todo homem é corrupto, inclusive eu e você. Porque nós, por causa do pecado de Adão, nós somos corruptos, nós somos pecadores. Meus amados e queridos irmãos, Igreja de Cristo, em nome de Jesus, vamos nos voltar para a palavra de Deus. Vamos nos voltar para a pregação do Evangelho. Vem um grande mal sobre essa terra. A ira de Deus vai ser despejada sobre essa terra. E só vai escapar aquele que é lavado e remido no sangue do Senhor. E minha pergunta para você é: você tem feito isso? Pregado a palavra de Deus? Você tem usado desses meios, tecnologia, para divulgar o Evangelho? Você tem usado isso para ficar fazendo postagens de políticos, defendendo políticos ou criticando outros políticos? Nosso papel não é esse, nosso papel é pregar a palavra de Deus. Nós vivemos num tempo maravilhoso para a pregação do Evangelho, meu amado, meu querido irmão. O apóstolo Paulo, ele pregava o Evangelho quando estava preso, escrevendo cartas. Essa palavra que eu e você temos na nossa casa, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Agora você imagina se ele tivesse WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Você acha que ele não ia usar para pregar a verdadeira palavra, o verdadeiro Evangelho? Pregue a palavra de Deus, meu irmão. Fale do Senhor Jesus. Você é representante de Cristo. Você não é representante dos homens. Quando você recebe o Senhor como Salvador da sua vida, você passa a pertencer ao exército dos céus, ao exército de Cristo. Represente o Senhor Jesus. Fale dele. Use seu tempo para isso. Não gaste o seu tempo defendendo homens corruptos. Gaste o seu tempo pregando a palavra de Deus. Muitas das vezes um homem defende com uma garra outro homem, mas com relação à defesa do Evangelho não defende nada. Fica calado. E enquanto nós estamos calados, os falsos profetas estão aí, arrastando multidões, ensinando heresias, falsas doutrinas. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 11. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve por torpe ganância. O apóstolo Paulo, ele está instruindo aqui, o seu discípulo Tito, a fazer calar os falsos profetas. É preciso fazê-los calar. Ele está falando dos falsos profetas que ensinavam naquele tempo heresias, falsas doutrinas. O título aqui na minha Bíblia ela diz, os falsos mestres e as falsas doutrinas. E o apóstolo Paulo ele diz, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Os falsos profetas estão por aí, pregando falsa doutrina, falso ensino. E eu e você que conhece a verdade, a gente fica calado, e em vez de usar o nosso tempo para pregar a palavra, para pregar o verdadeiro Evangelho, defender o Evangelho de Cristo, a gente fica defendendo homens.
Acorde, igreja de Cristo, acorde, servo do Senhor, acorde, serva do Senhor. Nosso negócio é com a pregação do Evangelho, é a palavra de Deus. Quando chegar a eleição, o dia de você votar, o dia em que eu vou votar, eu também vou votar. Eu também vou escolher os candidatos que eu acho melhor ou menos pior, para falar a verdade. Não é? Mas nem por isso eu vou ficar fazendo campanha para ninguém. Se alguém falar do candidato que eu vou votar, isso não vai me atingir em nada, porque o meu negócio é com a palavra de Deus. Eu não estou preocupado com isso, se vão falar do candidato que eu vou votar ou não. Eu não estou preocupado com defender homens, em defender homens. Eu tenho que me preocupar em defender a palavra de Deus, o Evangelho, em falar do Senhor. Eu tenho que me preocupar, será que eu estou pregando a palavra de Deus? Será que eu estou fazendo a vontade do Senhor? Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Só existe salvação na palavra de Deus, e você conhece e sabe que só existe salvação em Jesus Cristo e na palavra de Deus. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Só existe salvação nele. E você conhecendo isso, sabendo disso, em vez de espalhar isso para as pessoas, espalhar o Evangelho, contar a boa notícia, só existe salvação em Cristo Jesus, você usa seu tempo para isso, para brigar, discutir, ficar mal com as pessoas, irmão brigando com outro irmão por causa de política. Dois irmãos em Cristo, em vez de estar discutindo, se alimentando da palavra, em vez de ficar compartilhando a palavra de Deus um com o outro, estão brigando por causa de política, por causa de candidatos políticos. E a palavra de Deus, ela diz para mim e para você hoje: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Só há salvação na palavra de Deus. Só há salvação em Jesus Cristo. Vamos pregar a palavra de Deus, meus amados e queridos irmãos. Vamos falar de salvação. Vamos falar que vem um mal muito grande sobre essa terra, e esse mal é a grande tribulação. Todos os sinais estão aí, diante dos nossos olhos, acontecendo quase que simultaneamente. Sinais no meio religioso, na natureza, no meio político, sinais da volta de Cristo, sinais do aparecimento do anticristo. E em vez da gente pregar a palavra de Deus, a gente vai ficar defendendo homens. Em vez da gente divulgar o Evangelho e defender o Evangelho, a gente vai usar o nosso tempo e os meios que a gente está tendo, esse privilégio de pregar a palavra de Deus, a gente vai usar para ficar defendendo homens ou usar para pregar a palavra de Deus? Olha o que diz em 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 3. Olha só, está falando da volta de Cristo. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando do anticristo. No verso 2 ele fala sobre o dia do Senhor, a volta de Cristo. Vamos ler também aqui o verso 2, vamos lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2 e 3. Aqui não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor, e dia com letra maiúscula. Isso aqui é o dia do arrebatamento, da volta de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele está falando da volta de Cristo, e ele, no verso 3 ele fala: ninguém de modo nenhum vos engane, não deixe ninguém te enganar, porque isso que é a volta de Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia, o que você está vendo dentro das igrejas? Apostasia, abandono da fé. Fé em campanha, fé em copo d'água, fé em rosa. Apostasia, abandono da fé.
e seja revelado um homem da iniquidade, o filho da perdição. Então o apóstolo Paulo está falando que a volta de Cristo não vai acontecer sem que primeiro aconteça esses dois sinais: apostasia e seja revelado um homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse filho da perdição aqui é o falso profeta, o anticristo. Ele vai perseguir a igreja, ele vai perseguir o povo de Deus, os santos do Senhor. Vai ser um tempo tenebroso para a igreja de Cristo. Esse mal aqui, não sei quando vai acontecer. Pode acontecer daqui a um ano, esse ano, ano que vem, daqui a 10 anos, 20 anos, eu não sei. A palavra de Deus ela não diz data. Mas isso aqui vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir. E você sabendo disso e vendo todos os sinais diante dos seus olhos, você vai ficar perdendo o seu tempo defendendo políticos em vez de avisar isso aqui para as pessoas. Avisar para o teu familiar, avisar para os teus vizinhos, avisar que Jesus está voltando. E em vez de fazer isso, você vai ficar defendendo políticos, fazendo propaganda política, brigando por causa de político, quando deveria estar pregando a palavra de Deus e defendendo o Evangelho de Cristo. Meus queridos e amados irmãos, vamos ficar com a palavra de Deus. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Só existe uma salvação, o Senhor Jesus. E é meu papel e seu papel avisar isso para as pessoas. Usar nosso tempo para a pregação do Evangelho. Que o Senhor possa falar mais ao teu coração. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós entramos na tua presença para te agradecer por essa palavra, por esse alerta, Senhor. Não devemos, Senhor, ficar apegado às coisas desse mundo, Senhor, a assuntos desse mundo. Quantos por aí estão, ao invés de pregar a tua palavra, sã doutrina do Evangelho, estão preocupados com política, estão brigando por causa de homens corruptos, Pai. Tua palavra diz para a gente não confiar neles. Tua palavra diz para não confiar neles porque não há salvação, não há esperança em homens. A nossa esperança é o Senhor nosso presidente, o Senhor é o nosso comandante, o Senhor nosso general, o Senhor nosso mestre, o nosso salvador, nosso redentor, o nosso tudo, o Senhor nosso rei, rei dos reis e Senhor dos senhores. Tenha misericórdia de cada um de nós, Pai, que possamos usar o nosso tempo e os meios que a gente tem para pregar a tua palavra, Senhor, para pregar o teu Evangelho, defender o teu Evangelho, Senhor, porque muitos estão por aí se empenhando para distorcer, para enganar, Senhor. E nós que conhecemos pela tua infinita misericórdia a verdade do Evangelho, muitas das vezes ficamos calados, mas não ficamos calados para defender homens, não ficamos calados, meu Pai, para falar de homens, para brigar por causa de homens corruptos, Pai. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós, que possamos ser embaixadores do Senhor, representantes de Cristo, os verdadeiros atalaias que pregam a tua palavra com ousadia, com autoridade, Senhor, porque vem um grande mal sobre essa terra. E é meu papel, o papel de cada cristão pregar a tua palavra, Pai. Abençoa todos esses que estão ouvindo a minha voz, que eles possam dar ouvidos à tua palavra, Senhor, que só possa produzir o resultado que o Senhor quer na vida de cada um deles. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.